pessoal, vamos começar a nossa revisão de entendimento de texto das obras da Unesp. Das obras não, desculpa, vestibular da Unesp. Tá? Não tem uma lista de obras. Deixa eu adiantar a vocês isso, né? Não tem uma lista de obras da Unesp. Para quem não estava aqui na segunda-feira, a Unesp não cobra uma lista de livros para serem lidos e se criar questões em cima deles. Por outro lado, ela cobra toda a história da literatura. Então, você não sabe exatamente o que pode cair, mas pode cair o seguinte, de quinhentismo para frente. Então, quinhentismo, barroco, arcadismo, pré-romantismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, pré-modernismo, algum dos três modernismos, ou literatura contemporânea. Tá? Bom, não significa que ela vai cobrar tudo isso. Da parte de português, vocês já devem ter vindo para a aula da Prof. Adriana, ela já deve ter passado bastantes dicas a respeito do que pode cair, quais são as características da Unesp. Provavelmente vocês viram também que não são questões super difíceis a parte de linguagem, são questões acessíveis, na verdade. Questões que pedem mais ou menos o que a gente costuma estudar em sala de aula. E é por isso, inclusive, que eu gosto da prova da Unesp. A Unesp não cobra nada muito diferente do que nós estudamos em sala de aula com a apostila do ângulo, por exemplo. Tá? Eu vou colocar aqui no quadro alguns pontos que são importantes a gente ficar de olho na prova de interpretação de texto, ou melhor, na parte de interpretação de texto dentro da prova de linguagem da Unesp. Tá? Ô Lucas, oi. Você sabe se na segunda fase, na prova de inglês, tem que escrever em inglês? Porque eles não dão nenhum comando na questão. Só que, tipo, O enunciado está em inglês? Não, tem português. Oxi. Vou mandar uma pergunta aqui. Peraí. Eu sei quem vai saber me responder isso. Mas como não tem, tipo, nada, se eu escrever em inglês e eles descontarem um ponto, eu posso entrar com recurso? Eu acho que você tem que escrever tudo em português. Deixa eu conferir. Tá. Vou falar aqui com a professora Renata. Não faz sentido, né? Tipo, Não prova faz. de inglês, escrever em português. Ah, não, mas, bom, não sei. Remissão. Na minha cabeça não faz sentido nenhum. Tipo, uma prova de inglês tem um enunciado em Em português português e as perguntas também. e as você alternativas. pra escrever em português. Tipo, não faz sentido, gente. Também Bom, mandei para Renata. Vamos ver o que ela vai nos dizer. Bom, em cima do que eu... em cima do que eu preparei, eu vou colocar aqui alguns conteúdos que são meio que fundamentais, vamos dizer assim, para que a gente possa formar nosso conhecimento da parte de entendimento de texto, tá? Primeiro conteúdo, primeira coisa... Primeira coisa, textos sincréticos. O que é texto sincrético? Não? Ninguém? Você é louco, isso. Quando se trata de textos sincréticos, a gente está falando da relação imagem-texto, tá, pessoal? Relação de imagem e texto. Então, o que é bastante comum, vai ter pelo menos uma questão ali na parte de linguagens da Unesp que vai pedir para vocês o quê? Qual é a relação entre a imagem, que pode ser de um texto publicitário, pode ser o trecho de um anúncio, e ele vai pedir para relacionar as imagens com o texto, tentando aliar o que vai haver de comum entre a imagem e o texto verbal. Lembrando que
texto não é apenas o que é escrito. A gente tem textos que são considerados verbais e textos não verbais. Textos sincréticos representam justamente isso, a relação de imagem e texto, beleza? Tanto que aí nessa lista que eu mandei para vocês tem 2 casos assim, 2 ou 3. Gêneros textuais. Gente, gêneros textuais existem mais de 3.000 na língua portuguesa. Principalmente quando a gente olha o Plano Nacional de Educação, quando a gente olha a Base Nacional Comum Curricular, existem literalmente milhares de gêneros, mas todos eles são cobrados ou como que vai se cobrar a respeito de cada um? Ele não vai perguntar qual é o gênero, tá? A questão da Unesp, ela vai perguntar, geralmente, algo relacionado a efeitos de sentido. Algo relacionado a efeitos de sentido. Além de gêneros textuais, pode acabar também sendo cobrado o tema de tipologias textuais. E aí, quais são as tipologias? Tipologia narrativa, tipologia descritiva, tipologia dissertativa, tipologia textos injuntivos, textos informativos, textos apelativos, enfim. As funções da linguagem, que também pode aparecer. Função referencial, função conativa, função fática. Vocês já estudaram todas essas coisas, né? Então vão aparecer esses elementos dentro da prova e eles vão exigir de vocês certos conhecimentos a respeito de não apenas qual é a função da linguagem, mas qual o efeito de sentido dessa função dentro do texto. Como eu já disse para vocês algumas vezes, nos últimos 5 anos atrás a prova era diferente. A prova da Unesp de 5 anos atrás, ela queria saber apenas qual é a tipologia textual, qual é o gênero textual. Hoje já é diferente. O vestibular presume que vocês já sabem qual é a tipologia e qual é o gênero. E em cima desse conhecimento que supostamente vocês já têm, vocês vão ter que interpretar o texto para entender qual é a intenção do autor ou da autora ao utilizar a tipologia injuntiva, ao usar a tipologia descritiva, narrativa ou por aí vai. Tá certo? Quando a gente trata de interpretação de textos de romances, de trechos de romances, de poemas ou de músicas, sobre o que a gente está falando aqui? Sobretudo a respeito de qual é a intenção do narrador ao escrever de determinada forma, quais são os efeitos de sentido do eu lírico de determinado poema. Tem 2 questões aí na lista que tratam sobre isso. Ou às vezes pode aparecer a música que vai perguntar sobre o contexto em que a música foi produzida e qual é a relação da letra com o mundo fora dessa letra. Aí a Unesp faz uma parada um pouco parecida com a Unicamp, né? De perguntar não apenas o que acontece ali no poema, mas qual é o efeito dele para fora do poema também, tá certo? Funções da linguagem já mencionei. Gêneros textuais e tipologias textuais não são a mesma coisa, mas dialogam entre si. E os textos sincréticos. Esses são os 4 principais, ou melhor, 5, tratando de já que tipologia é outro conteúdo. Esses são os 5 principais conteúdos que podem ser cobrados no vestibular da Unesp, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nessas questões, vocês têm elas aí, vamos abrir por gentileza. Primeira questão. Examine o meme publicado pelo perfil Classical Them no Instagram em 16/4/24. Tá escrito aqui, depois de 27 selfies, eu percebi que a beleza da alma é mais importante. O conteúdo explorado pelo meme... tá escrito em inglês. Isso pode acontecer de ser cobrado, negócio em inglês, dentro de uma questão que pergunta em português? Pode, tá? Pode acontecer isso. O conteúdo explorado pelo meme relaciona-se diretamente com aquele explorado pela seguinte fábula do Esopo. Vejam só, uma relação de um texto que está dentro de um meme com uma fábula do Esopo. A fábula é o quê? Fábula é tipologia textual ou é gênero textual? Gênero. É gênero textual. Mais do que isso, é um gênero literário. Tipologia, a gente tem uma quantidade limitada, são apenas 5 tipologias. Gêneros, eles são quase que inúmeros. Bom, o cara fala que depois de tirar um monte de selfie, ele percebeu que a beleza da alma é mais importante porque ele não encontrou uma selfie bonita.
Qual é a fábula que dialoga com esse meme? Letra A. Um cabrito que estava dentro de uma casa viu um lobo passar e começou a insultá-lo, zombando dele. O lobo respondeu: pobre tolo, não é você que me insulta, é essa casa que protege. Tem alguma coisa a ver com a beleza e buscar a imagem? Não. B. Uma tartaruga pediu a uma águia que a ensinasse a voar. A ave tentou dissuadi-la. Voar é contrário à sua natureza. Mas a tartaruga suplicou. Então a águia pegou a tartaruga com suas garras, levou-a até bem alto no céu e depois a soltou. A tartaruga caiu nos rochedos e se espatifou. Eu acho que isso não tem muito a ver com encontrar beleza interior aí não. C. Enquanto os bois puxavam a carroça, o eixo rangia. Então eles se voltaram para o eixo e lhe disseram: meu caro, nós carregamos todo o peso e você que fica resmungando. Também não encontro correlação entre beleza interior ou algo semelhante. Letra D. Um homem tinha uma galinha que botava ovos de ouro. Ele achava que dentro havia uma grande quantidade de ouro. Ele então a sacrificou, mas descobriu que ela era igual às outras galinhas. Na esperança de uma grande riqueza, acabou se privando de ganhos um pouco menores. Muito indiretamente, forçando muito a barra, a gente consegue dialogar com o meme, mas acho que essa não é a intenção. Sobrou a E, né? Que aí está falando: uma raposa faminta avistou alguns cachos de uva suspensos numa parreira. Quis alcançá-los, mas todos os seus esforços foram em vão. Indo embora, disse para si: não estão maduros mesmo? Perceba, a pessoa se frustra com o primeiro objetivo e depois dá a entender que ele não era tão importante assim. Nosso gabarito, alternativa E. Vocês conseguem perceber aqui a primeira coisa que nos é cobrado no vestibular de uma Unesp? A relação entre um texto que está dentro de uma imagem com uma fábula. Qual é o nome desse processo linguístico? Ele se chama intertextualidade. Perfeito? Vamos para a questão número 2. Texto para a próxima questão. O texto é um trecho do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, publicado em 1924. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão, de ocre, nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O Carnaval do Brasil é o acontecimento religioso da raça, pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Wagner é o... já ajudando a interpretar aqui. Ele é um compositor de música erudita alemão. E a música erudita difere bastante do carnaval. Então, quando fala que ele submerge ante os cordões de Botafogo, significa que a música clássica se submete ou ela acaba sendo abafada pela grande sonoridade do carnaval. Bárbaro é nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Há nunca exportação de poesia. A poesia ainda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas da saudade universitária. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. A redação contra o assunto invasor, diverso da finalidade. A peça de tese era um arranjo monstruoso. O romance de ideias, uma mistura. O quadro histórico, uma aberração. A escultura eloquente, um pavor sem sentido. Agora vejam, a língua sem arcaísmos, sem erudição natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Gente, atende particularmente a esse princípio estético do manifesto, podendo até mesmo ser visto como um desdobramento dele, o seguinte poema de Oswald de Andrade, publicado em 25. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de que nós interpretássemos o que esse trecho do Manifesto Pau-Brasil está querendo dialogar com a gente. O que ele está querendo falar para a gente? O que ele está querendo falar a respeito de Wagner submerge? Wagner submerge. Mas por que Wagner? Porque Wagner é um compositor erudito. Ao afirmar que o Wagner submerge, com ele, o que também submerge? A composição erudita, ou seja, a arte erudita cede espaço à popular.
popular. Ela cede espaço à arte popular. E nesse sentido, quando o erudito é deixado de lado e se abraça o popular, qual é a alternativa que dialoga com isso? Vamos observar a alternativa A. A couve mineira tem gosto de bife inglês, depois do café e da pinga, o gosto de acender a palha enrolando o fumo, de Barbacena ou de Goiás, cigarro cavado, conversa sentada. A gente tem aqui uma distorção entre o erudito e o popular? Não se percebe isso, né? No item B, sente-se diante da vitrola e esqueça-se das vicissitudes da vida. Na dura labuta de todos os dias não deve ninguém que se preze descuidar dos prazeres da alma, discos a todos os preços. Tem alguma coisa a ver aqui com a distorção entre erudito e popular? Vocês conseguem perceber alguma coisa assim? Eu não consigo. Agora, se vocês observarem o item C, para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Será que aqui não tem um diálogo entre o erudito e o popular, entre o formal e o informal? Claro que tem, porque esse é o gabarito. Anotem aí, por gentileza. Vocês conseguiram entender isso? Está querendo dizer o seguinte: o trabalhador, ele não fala do jeito como as palavras se escrevem, mas nem por isso ele deixa de continuar trabalhando. É por isso que no final se fala, vão fazendo telhados. A questão número 3, ela mostra dois mapinhas. Melhor, ela mostra um mapinha. Um mapinha do continente africano e a América do Sul, que está falando saudade de dormir de conchinha. Na construção do sentido desse cartoon, o Rafael Correia, ele mobiliza fundamentalmente uma figura de retórica e um conceito geográfico, a saber, qual é o conceito geográfico e qual é a figura de retórica da questão número 3. Letra A. É a personificação e erosão marítima? Bom, personificação a gente pode considerar, certo? Mas é erosão marítima isso aí, gente? Não. É eufemismo? Pô, peraí, a gente já não sabe que um deles é personificação? Pergunta, vocês sabem por que é personificação? Alguém não percebeu? Alguém não lembra? Pode falar, sem medo de ser feliz. Todo mundo? Demorou. Basicamente, um elemento que não tem vida passa a realizar ações humanas. Cara, se é personificação, mas não é erosão marítima, em qual outra alternativa eu tenho personificação? E, que é o nosso gabarito. Deriva continental. Beleza? Beleza, beleza? Olha o que a gente percebeu aqui. Intertextualidade, mas também transdisciplinaridade. O que isso significa? Significa que uma questão de português também pode ter itens de outras matérias sendo cobrados nele. Isso não é uma coisa tão original. Começa com a Unicamp, passa ali pela Unesp, a UFGD também faz isso, tá? Exemplo foi esse ano, que as obras caíram em inglês, em espanhol e em história também. Bom, texto para a próxima questão. Quantos jovens sabem que o adjetivo surreal deriva de um movimento centenário do escritor e jornalista Sérgio Augusto, publicado em 25/2/24? Cara, tem um texto bem longo aqui. Não é bem longo não, pensei que era outro. É um texto do Estadão. Mas vejam lá, na questão número 4, se precisa ler o texto inteiro. Ele pegou um trecho, olha ali. Não é o medo da loucura que nos vai obrigar a hastear a meio pau a bandeira da imaginação. Nesse trecho de seu manifesto, o André Breton sugere o quê? Bom, aparentemente vai ter que ler o texto. Quantos de nossos jovens saberão que o adjetivo surreal, por eles usado à torto e à direito, para qualificar qualquer coisa que lhes pareça absurda, deriva de um dos movimentos de vanguarda mais controversos e influentes do século passado? Tão do século passado que está fazendo 100 anos. Surrealismo, fruto de uma época quase tão conturbada quanto a nossa, e também assolada por uma pandemia, que foi a gripe espanhola, nasceu oficialmente em 1924, impulsionado pelo Manifesto de André Breton. Nesse manifesto, o Breton detonava o equilíbrio, o realismo, hostil a todo impulso de liberação intelectual e moral e refúgio dos medíocres. Ele proclamava a prevalência absoluta do sonho, do inconsciente,
do instinto e do desejo. Pregava a renovação de todos os valores filosóficos, morais, políticos e científicos, preconizando uma nova maneira radical de ver as artes, o mundo e a vida. Não é o medo da loucura que nos vai obrigar a hastear a meio pau a bandeira da imaginação, ameaçava Breton numa das melhores imprecações do manifesto, visceralmente antimilitarista, a Grande Guerra terminada 6 anos antes, e anticlerical, porém esperançoso. Augurou que um dia a poesia decretasse o fim do dinheiro, utopia que a poesia não logrou, nem o Pix deverá consumar. Tá, vocês sabem o que significa colocar uma bandeira a meio mastro? Não? Alguém? Não? Vamos pesquisar sobre bandeira a meio mastro e qual o significado. Bandeira a meio mastro. A bandeira a meio mastro, ela pode significar 3 coisas: luto, desastre ou protesto. Ou seja, quando a bandeira é meio hasteada, ela não fica lá em cima, mais na metade, geralmente se faz ou um protesto ou uma declaração de luto. O que o Breton quis dizer nessa questão número 4 ao falar sobre a bandeira a meio mastro? Só que qual bandeira? A bandeira da imaginação. Letra A loucura deve se submeter à imaginação? Ele dá a entender alguma coisa assim? Letra B. A imaginação leva invariavelmente à loucura? Ele fala sobre correlação entre imaginação e loucura aqui, gente? Ele não fala. Alternativa C. A loucura potencializa a imaginação? Embora abra-se margem para isso, ou melhor, embora se abra margem para isso, ele menciona a relação, de novo, entre a loucura e a imaginação. O que ele fala é o seguinte: não é o medo da loucura que nos vai obrigar a hastear meio pau a bandeira da imaginação. Ou seja, não é porque nós estamos sendo criativos que nós estamos sendo loucos. Tanto que o gabarito é a alternativa D. A imaginação deve ser plenamente explorada. Beleza? Até porque esse é o objetivo da arte, né? Os artistas, pessoal, dessa época, os artistas do surrealismo, aí eu posso mencionar alguns aqui que já foram surrealistas ou tiveram pinturas ou poesias surrealistas. Aqui eu falo, por exemplo, do Cândido Portinari, eu posso falar da Frida Kahlo, eu posso falar aqui do René Magritte, né? São autores surrealistas. Eu posso falar da poesia do Murilo Mendes, eu posso falar da poesia do João Cabral de Melo Neto. São autores surrealistas. E qual é a pegada do surrealismo? Criar um universo que supere o realismo. Ou seja, ele vai superar as convenções de realidade, ele vai superar as convenções de verossimilhança, ele vai tentar criar um universo alternativo que não seja o nosso mundo e que não tenha tantos referenciais relacionados ao nosso mundo, porque o objetivo das vanguardas europeias, como o surrealismo, por exemplo, não é tratar de imagens apenas. O objetivo é o de tratar de sentimentos. Perfeito? Estamos nos entendendo aqui? Vamos para a questão 5, em que nós temos que ler um texto para as próximas 2 questões. E é um trecho de uma crônica do José de Alencar. Um belo dia, não sei de que ano, uma linda fada, que chamareis como quiserdes, a poesia ou a imaginação, tomou-se de amores por um moço de talento, um tanto volúvel, como de ordinário o são as fantasias ricas e brilhantes que se deleitam admirando o belo em todas as formas. Ora, dizem que as fadas não podem sofrer a inconstância, no que lhes acho toda a razão. E por isso a fada de meu conto, temendo a rivalidade dos anjinhos cá deste mundo, onde há tão belos, tomou as formas de uma pena de cisne, linda como os amores, e entregou-se ao seu amante de corpo e alma. Não serei eu que desvendarei os mistérios desses amores fantásticos, e vos contarei as horas deliciosas que corriam no silêncio do gabinete, mudas e sem palavras. Só vos direi, e isto mesmo é confidência, que, depois de muito sonho e de muita inspiração, apenas se lançava sobre o papel, deslizava docemente, brincava como uma fada que era, bordando as flores mais delicadas.
destilando perfumes mais esquisitos que todos os perfumes do Oriente. As folhas se animavam ao seu contato. A poesia corria em ondas de ouro, de onde saltavam chispas brilhantes de graça e espírito. Por fim, a deshoras, quando já não havia mais papel, quando a luz, ao morrer, apenas empalidecia as sombras da noite, a pena trêmula e vacilante caía sobre a mesa sem forças e sem vida. E soltavam os acentos doces, notas estremecidas, como as cordas da harpa ferida pelo vento. Era o último beijo da fada que se despedia, o último canto do cisne moribundo. Assim se passou muito tempo, mas já não há amores que durem sempre, principalmente em dias como os nossos, dos quais o símbolo da constância é uma borboleta. Acabou o poema fantástico no fim de 2 anos, e um dia o herói do meu conto, chamado a estudos mais graves, lembrou-se de um amigo obscuro e deu-lhe a sua pena de ouro. Cara, em qual desses trechos da questão número 5, o narrador, o cronista, se dirige explicitamente aos leitores? Por gentileza. É na letra A? Não serei eu que desvendarei os mistérios desses amores fantásticos, e vos contarei as horas deliciosas que corriam no silêncio do gabinete. E aí? Ele está se dirigindo explicitamente ao leitor? O que vocês acham? Sim ou não? Qual é a palavra ou a expressão que indica isso? Muito bom. Vos contarei as horas deliciosas que corriam no silêncio do gabinete. Gabarito da número 5 é letra A. Vou conferir. Isso. Cadê? Questão número 6. A onisciência do autor, ou seja, um conhecimento preciso e acabado dos eventos narrados, mostra-se prejudicada em qual trecho? Alguém não lembra ou não sabe o que é onisciência? Por favor, pode falar. Não? Todo mundo sabe? Perfeito. Então anotem, falem para mim, qual é a alternativa que mostra quando que falha a onisciência do narrador? Por quê, Beatriz? Porque se ele é onisciente, né? Aham. Ele tinha que saber de tudo. E aí ele fala que ele não sabe de que ano. Boa! Um belo dia, não sei de que ano, uma linda fada que chamareis como quiserdes, a poesia ou a imaginação, tornou-se de amores. Gabarito letra D, gente. A alternativa D, o narrador, embora seja onisciente, aparentemente é uma onisciência seletiva, não é uma onisciência completa. Lembrando que o narrador onisciente não é apenas quem sabe o que se passa na cabeça dos personagens. É aquele que sabe todos os eventos dos acontecimentos, tá? Texto para as próximas 2 questões. Uma delas, aliás, a questão é a crônica Despedida, do Carlos Drummond de Andrade. E tem uma resposta do Pelé, que foi publicada no mesmo jornal. Bom, a gente vai ter que ler o texto do Carlos Drummond e a resposta do Pelé para que nós possamos entender as 2 questões. Pelé despede-se em junho da seleção brasileira. Decidido, está decidido. Querem que ele continue, mas sua educação esportiva se dilata em educação moral. E Pelé dá muito apreço à sua palavra. Se atender aos apelos, ficará bem com todo mundo e mal consigo. Pelé não quer brigar com Pelé. Não abandonará de todo o futebol, pois continuará jogando pelo seu clube. Não vejo contradição nisto. Faz como um grande proprietário de terras que trocasse a fazenda pela miniatura de um sítio. Continua a ter águas, planta, criação, a mesma luminosidade das horas, menos a imensidão que acaba cansando. Ou como leitor de muitos livros que passasse a ler um só, que contém o resumo de tudo. Pelé quer cultivar a sua vida a seu gosto. Ele que a vivia tanto ao gosto dos outros. Sua municipalização voluntária me encanta. Não é só pelo ato de sabedoria que é sair antes que exijam a nossa saída.
uma atitude destas indica mais cautela do que desprendimento. É pelo ato de escolher o mais simples, envolvendo renúncia e gentileza. As massas brasileiras e internacionais não poderão chamá-lo de ingrato, pois continuarão a vê-lo aqui e no estrangeiro, em seu jogo de astúcia e arte. Mas ele passará a jogar como particular, um famoso incógnito, que não aspira às glórias de um quarto campeonato mundial. E com isso dará lugar ao outro, ou a outros, que por mais que caprichassem, ficavam sempre um tanto encobertos pela sombra de Pelé, a sombra de que espontaneamente se desfaz. Bela jogada a sua, a de não jogar como campeão, sendo campeoníssimo. Isso aqui é um texto, então, que o Carlos Drummond de Andrade, o poeta, ele escreve a respeito da despedida do Pelé da seleção brasileira. Beleza? E a resposta do Pelé. Estou comovido. Entre tantas coisas que dizem ao meu respeito, generosas ou menos boas, suas palavras tiveram a rara virtude de se lembrarem do homem, da pessoa humana que quero ser, demonstrando compreensão e carinho por essa condição fundamental. Recortei sua crônica não porque fala de mim, mas porque traduz no primor de seu estilo um apoio que me incentiva e me conforta. Caraca, o Pelé escrevia muito, hein, gurizada? Porque vamos falar aqui. E era ele mesmo, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, o Pelé era um cara muito estudado, ele era muito inteligente. Pelé falava espanhol, Pelé falava inglês, né? Numa época em que a maior parte esmagadora dos jogadores de futebol ainda vivia naquele mundo do amadorismo, né? Muitos subletrados, inclusive. De acordo com Drummond, o Pelé, ele contribuiria para a educação moral dos brasileiros se ele renunciasse à sua vida pessoal? Distorceu bastante a fala aqui, né? Na letra B, ele seria chamado de ingrato se trocasse o seu clube pela seleção brasileira? Não, né? Eu acho que o que o Carlos Drummond de Andrade dá a entender é que ele seria chamado de ingrato se ele simplesmente abandonasse a seleção e o clube, né? E simplesmente abandonasse a carreira de jogador de futebol aos 30 anos, que é a idade com que ele se aposentou. Ele deveria priorizar a sua vida pessoal, abandonando definitivamente o futebol? O Pelé falou, o Carlos Drummond de Andrade falou isso? Não, né? Na verdade foi o contrário, ele fala que o povo fica feliz, pois mesmo saindo da seleção brasileira, ele se mantém no futebol de clubes. Letra D. De acordo com Drummond, Pelé ficaria mal consigo mesmo se atendesse aos apelos da torcida brasileira? Sim, porque os apelos da torcida brasileira queriam que ele continuasse jogando pela seleção brasileira, que não é o que acontece. Beleza? Entenderam isso? Parece difícil. Eu acho que o grande BO aqui é o quê? Ler textos longos. A leitura de textos longos cansa. Mas é importante que nós façamos pequenas anotações à medida que nós vamos lendo, justamente para não ter que ler o texto inteiro de novo. Na questão número 8. No contexto da crônica, referem-se à seleção brasileira, em termos figurados, às seguintes expressões. Aqui eu vou deixar para vocês fazerem, sem olhar o gabarito. Eu quero saber se vocês conseguem acertar aqui quais são as expressões que aparecem aqui, nessas alternativas, que são usadas em sentido figurado, e não ao pé da letra. Beleza? E aí, temos alguma resposta?
Deixa eu perguntar, como que vocês estão fazendo? Por eliminação? Estão olhando as palavras de cada alternativa? Se não, eu acredito que esse seja o jeito mais prático de você responder essa questão. Sabe o que você faz? Pega a palavra ali, grande proprietário de terras, e grifa. Depois olha a palavra lá, leitor de muitos livros, e grifa. Depois dá uma olhadinha rápida, vê se está sendo utilizado no sentido literal ou no sentido figurado. Não deu certo? Não apenas pula essa, como você vai riscar as palavras que foram usadas em sentido literal nas outras alternativas. Por exemplo, não sei se aparece lá, a palavra miniatura, ela aparece 2 vezes. A palavra miniatura, ela aparece com sentido figurado ou ela aparece com sentido literal? O miniatura? Perfeito. E os outros que aparecem junto com miniatura? Resumo e imensidão. Oi? Resumo é literal. E imensidão? Pronto? Aqui, pessoal, é o seguinte. Grande proprietário de terras e leitor de muitos livros. Ele pergunta, no contexto da crônica, referem-se à seleção brasileira. Em termos figurados, as seguintes expressões. Ou seja, não se trata apenas de olhar se a palavra está em sentido figurado. Tem que ver se essa palavra em sentido figurado se refere à seleção brasileira. Qual é o gabarito? B de bola. Eu fiz essa aqui rapidinho, porque eu estava lendo no começo, né, na parte que ele fala da fazenda. E antes dele começar a falar da fazenda, ele falou tipo, da seleção e do clube. Então, tipo, eu entendi. A fazenda está falando da seleção e o sítio seria o clube. Então, tipo... Exatamente. Ele está usando de forma figurada uma comparação entre o tamanho de clube e de seleção com relação ao tamanho de uma propriedade rural. De maneira que a seleção brasileira é uma fazenda, porque ela é grandiosa, e o clube, no caso o Santos, é um sítio, algo menorzinho. O que eu discordo completamente, que o Santos era praticamente o tamanho da seleção brasileira naquela época, mas tudo bem. Vamos aceitar aqui, porque foi o vestibular que falou. Beleza? Muito bom, Beatriz, é assim mesmo que a gente observa. E outra coisa, se vocês olharem o texto, ele faz uma comparação no começo desse período, Beatriz. Olha isso que ele fala. Faz como um grande proprietário de terras. Eu poderia trocar esse como por tal qual, assim como, comparação. E ele compara o literal com o figurado. Perfeito? Deu para entender? Vamos para a próxima? E qual é a próxima? É a questão 9. 9 e 10? 9 e 10. Leia a letra da canção. Foi um rio que passou em minha vida, de Paulinho da Viola, gravado em 1970. Vocês perceberam aqui que a temática dessas questões que eu estou passando costuma falar bastante sobre a primeira metade do século XX, ou primeira metade, ou pelo menos ali próximo à primeira metade. Antes da gente ler esse poema aqui, tem que saber o que a questão quer. A questão quer saber algo a respeito do eu lírico, na questão número 9. Ele pergunta, o eu lírico, 2 pontos, e vai para as alternativas. Temos que ler o texto, né? Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou um breve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Eu carregava uma tristeza. Não pensava em novo amor. Quando alguém que me lembro,
que não me lembro, anunciou Portela, Portela. O samba, trazendo alvorada, meu coração conquistou. Ah, minha Portela, quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu nem era do mar. Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Bonitinha a música, né? Portela, gente, uma escola de samba, né? Uma escola de samba bem famosa lá do Rio de Janeiro. É bem comum, inclusive, que os cantores e artistas do Rio de Janeiro, eles utilizassem os bairros do Rio de Janeiro como temática para suas músicas, né? Pois não. O que significa Grêmio? Porque... Como significa o quê? O que significa Grêmio? Grêmio vem de agremiação. É basicamente uma associação de pessoas. Então, por exemplo, Grêmio Estudantil, já ouviu falar dessa expressão? O Grêmio Estudantil é meio que um partido político dentro de uma escola. É uma associação de alunos que busca trazer alguma coisa em comum. No caso aqui, provavelmente você é gremista. Ah, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela é uma agremiação, ou seja, uma associação de pessoas que vão se juntar por um objetivo em comum, fundar a Escola de Samba da Portela. Então o Grêmio vem de agremiação, perfeito? Bom, nessa canção, gente, o eu lírico tem consciência de que a Portela também se caracteriza como um novo desengano? Olha só o que ele fala. Bom, primeiro ele fala de um desengano de amor. Vocês conseguiram entender a canção? A gente pode ir interpretando ela ponto a ponto. Ó. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Ou seja, o coração dele andou errado. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou. Só o amor pode apagar. Ou seja, uma pessoa desenganada pelo amor. Ele acreditou que ele estava amando, mas ele acabou não estando amando. É porque ele abandonou? É porque ele foi abandonado? Não dá para saber, teria que conversar com ele. Porém, há um caso diferente, que marcou um breve tempo meu coração para sempre. Olha só, qual que é a figura de linguagem que tem aqui? Marcou por um breve tempo meu coração para sempre. Não? Não. Não, calma. Boa, paradoxo. Paradoxo é quando eu cruzo duas informações que são contrárias e crio propositalmente uma contradição. Então, bom, falou de contradição num poema como esse, a gente fala da confusão que o amor gera, que marcou um breve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval, eu carregava uma tristeza, não pensava em novo amor, quando alguém que não me lembro anunciou Portela, Portela. O samba trazendo alvorada. Alvorada refere-se ao alvorecer, que é o nascer do dia, né? E o nascer do dia representa o quê? Renascimento, renovação, né? O samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Então é uma pessoa desiludida pelo amor, mas que acaba se apaixonando não por uma pessoa novamente. Dessa vez ele se apaixona pela Portela. Ele se apaixona pela escola de samba. Ah, minha Portela, quando vi você passar, senti meu coração apressado, todo o meu corpo tomado, minha alegria a voltar. Não posso definir aquele azul. Não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Pô, bonito. Agora que a gente interpreta de novo, é muito bonito o poema. É um cara que não consegue encontrar o amor nas pessoas, mas encontra o amor no samba. Oi? A linha que ele falou, não posso definir aquele azul. Tipo, azul geralmente É a cor. expressar... Não, é a cor da. É a cor da escola de samba. Ah, tá. Tá? É a cor predominante da Portela. Então, beleza. Na canção. Ficou melhor de entender agora o poema? Que a gente fez uma releitura? Perfeito. Letra A. O eu lírico tem consciência de que a Portela também se caracteriza como um novo desengano? Pelo contrário, né? Ele acha que a Portela é que vai salvá-lo desse desengano. Letra B. Ele acredita que um novo amor, por se assemelhar a um rio, se mostra volúvel? Não, né? Não é isso que ele quer dizer. Até porque, se fosse o caso, ele não estaria tão perdido de amor. O que é volúvel, né, gente? É volátil, é aquilo que vai e volta, é aquilo que, né, se desmancha com facilidade. Ele acredita que um novo amor seja capaz de apagar uma antiga desilusão amorosa? Sim! Gabarito letra C. Demorou? Vamos agora finalmente para a questão o quê? Questão 10? Questão 10. Questão 10 tem um textão. É um textinho, na verdade, né? E ele quer saber qual que é o elogio que está implícito na fábula, tá? Bom,
Leia a fábula árabe, um cachorro e um abutre, cuja autoria é desconhecida. Alguém já leu literatura árabe aqui? Ah, vai ser hoje, hein? Não vai sair do cursinho sem dizer que nunca leu literatura árabe. Certa feita, um cachorro roubou um naco de carne de um abatedouro e correu em direção ao rio, em cujas águas viu o reflexo... Ah, eu já li esse negócio. Em cujas águas viu o reflexo do naco de carne, bem maior do que o naco que carregava. Largou-o então, e um abutre desceu e agarrou a carne, enquanto o cachorro corria atrás do naco maior, mas nada encontrou. Retornou para pegar a carne que antes carregava, mas também não encontrou. Pensou então, a ilusão me fez perder o bom senso, e acabei sem aquilo que eu já tinha, por ir atrás daquilo que eu não alcançaria. Pedrada da Unesp logo sexta-feira, né, cara? Esse é um texto em Fábulas Árabes, do período pré-islâmico ao século XVII. Implícito à fábula está um elogio a quê, gente? É um elogio ao altruísmo. Altruísmo, você sabe de onde vem altruísmo? Altruísmo vem de alter, que significa outro em latim. Então, o altruísmo é a prática de pensar, de considerar o outro. É um elogio ao devaneio, à distração? É um elogio à distração? É uma crítica à distração, né? É um elogio à resiliência? Bom, ninguém foi resiliente aqui, né? Será que é um elogio à temperança ou à ambição? É um elogio à ambição? O cachorro foi ambicioso, ele conseguiu alguma coisa? Não, então é um elogio à temperança. Anotem aí, gabarito, alternativa D. Ah, todo mundo sabe o que é temperança aqui? Oh. Temperança não é paciência. Temperança é o equilíbrio das emoções. Tá? Bom, examine a charge do cartunista Angeli. Para Bush, arrasar Saddam é uma questão de honra. Feito isso, sairemos à cata de todos aqueles meus coleguinhas de escola que me chamavam de orelhudo. Qual é a relação entre a imagem, o título e a fala? A charge ironiza os bastidores da invasão do Iraque em 2003. Vocês são de que ano? Ah, putz, tá, vocês não viram essa desgraça acontecendo. Tá. No começo do século XXI, os Estados Unidos, sob o pretexto, o mesmo pretexto, inclusive, que foi utilizado alguns meses atrás contra o Irã, acusou o Iraque de esconder um arsenal de armas nucleares e ordenou uma invasão ao país, inclusive e curiosamente após o 11 de setembro, no que ficou marcado como a Guerra do Iraque. Os Estados Unidos invadiram o país para encontrar essas supostas bombas nucleares. Resultou em aproximadamente 2 milhões de mortos ao longo de todos esses anos. E, obviamente, nenhuma arma nuclear foi encontrada, porque se o Iraque tivesse bomba nuclear, os Estados Unidos não invadiriam um país que tem bomba nuclear. Bom, no final das contas, e 20 anos depois, ou poucos anos atrás, os Estados Unidos admitiram que eles sabiam que o país não tinha bomba nuclear, mas isso é normal, os Estados Unidos faz isso a cada 20 anos e fala, eu fiz isso mesmo, e aí, vai fazer o quê? Bom, depreende-se da análise da charge que, para o cartunista, a invasão do Iraque se caracterizava como o quê? Bom, primeiro ele fala que arrasar o Saddam, que era o Saddam Hussein, ele era o líder do país, ele acabou sendo morto, ele acabou sendo condenado à morte, inclusive, tá? E mesmo depois da morte dele, tirado do poder, colocaram um fantoche dos Estados Unidos e tudo mais, acabou ficando marcado como uma guerra que só trouxe mortos. Qual é a crítica que o cartunista faz? E mesmo depois de ter falado que era uma questão de honra, o personagem do Bush, no quadrinho, ele fala que vai também atrás de quem chamava de orelhudo. Cara, matar o Saddam Hussein, que é uma questão de honra, e ir atrás dos amiguinhos, isso é uma questão que se caracteriza como necessária, urgente, refletida, ambígua ou arbitrária? Arbitrária, muito bom. Gabarito é a alternativa B. Por quê? Porque ela não segue um padrão lógico, não segue uma organização fixa.
Vocês estão conseguindo compreender isso? Na charge, quando o personagem do Bush fala que vai atrás do Saddam Hussein por uma questão de honra, beleza, honra tem a ver ali com o país, a soberania nacional e tal, é um argumento que inclusive ele até cola, mas aí o personagem vai falar dos amiguinhos da escola. O que o cartunista está querendo dizer com isso? Que todo mundo com quem o Bush tinha algum problema, ele ia atrás de tacar bomba, não necessariamente se fosse uma questão de honra do país, mas uma questão pessoal, e aparentemente ele não seguia lógica. Por isso que o gabarito é B, fechou? Deu para entender essa? Texto para a próxima questão. Esse aqui é um trecho, inclusive um pouco longo, né? De um conto do Luiz Fernando Veríssimo. É um conto de terror do Luiz Fernando Veríssimo que vai ordenar a nossa questão número 12. Deixa eu ver qual que é o enunciado. O enunciado fala o seguinte: na composição da sua crônica, o Luiz Fernando Veríssimo lança mão dos seguintes procedimentos estilísticos que caracterizam a prosa madura do escritor Machado de Assis. Vamos pausar aqui. Gente, vocês sabem a diferença de abrir mão e lançar mão? Não são a mesma coisa, tá? Abrir mão significa desistir de algo. Inclusive, eu gostaria até de que, se possível, vocês anotassem isso, tá? Abrir mão. Abrir mão seria igual largar a mão? Isso. Vou até colocar largar aqui. É que largar é um pouquinho mais informal. Agora, lançar mão significa utilizar, adotar aquela coisa para si, tá? Então, ele se utiliza, ele adota para si os seguintes procedimentos estilísticos que caracterizam a prosa madura do escritor Machado de Assis. Bom, a gente já consegue então presumir o quê? Antes de ler o texto, que o Luiz Fernando Veríssimo, ele vai escrever de uma maneira parecida com o Machado de Assis de propósito. Isso vocês conseguiram compreender? Vocês conseguiram perceber isso? Beleza, vamos ler o texto? Esta ideia para um conto de terror é tão terrível que logo depois de tê-la me arrependi. Mas já estava tida, não adiantava mais. Você, leitor, no entanto, tem uma escolha. Pode parar aqui e se poupar, ou ler até o fim e provavelmente nunca mais dormir. Vejo que decidiu continuar. Muito bem, vamos em frente. Talvez, posta no papel, a ideia perca um pouco do seu poder de susto. Mas não posso garantir nada. É assim. E antes de começar a história, qual é o procedimento machadiano que ele está utilizando aqui? Interlocução, né? Metalinguagem. Ele está falando sobre o próprio conto e ele está se dirigindo diretamente ao leitor. Um casal de velhos mora sozinho numa casa. Já criaram os filhos. Os netos já estão grandes. Só lhes resta implicar um com o outro. Retomam com novo fervor uma discussão antiga. Ela diz que ele ronca quando dorme. Ele diz que é mentira. Ronca, não ronca. Ele diz que não ronca, comenta ela impaciente, como se falasse com uma terceira pessoa. Mas não existe outra pessoa na casa. Os filhos raramente visitam, os netos nunca. A empregada vem de manhã, faz o almoço, deixa o jantar feito e sai cedo. Ficam os dois sozinhos. Eu devia gravar seus roncos para você se convencer, diz ela. E em seguida tem a ideia infeliz. É o que eu vou fazer. Essa noite, quando você dormir, vou ligar o gravador e gravar seus roncos. Diz o velho. Você, leitor, já deve estar sentindo o que vai acontecer. Pare de ler, leitor. Eu não posso parar de escrever. As ideias não podem ser desperdiçadas, mesmo que nos custem amigos, a vida ou o sono. Imagine se Shakespeare tivesse se horrorizado com suas próprias ideias e deixado de escrevê-las por puro comedimento. Não que eu queira me comparar a Shakespeare. Shakespeare é bem mais magro. Tenho que exercer este ofício, essa danação. Você, no entanto, não é obrigado a me acompanhar, leitor. Vai passear, vai tomar sol. Uma das maneiras de controlar a demência solta no mundo é deixar os escritores falando sozinhos, exercendo sozinhos a sua profissão malsã, o seu vício solitário. Você ainda está lendo, mas você é pior do que eu, leitor. Você tinha escolha. Sozinhos.
Os velhos sozinhos na casa. Os dois vão para a cama. Quando o velho dorme, a velha liga o gravador. Mas em poucos minutos a velha também dorme. O gravador fica ligado, gravando. Pouco depois a fita acaba. Na manhã seguinte, certa do seu triunfo, a velha roda a fita. Ouvem-se alguns minutos de silêncio. Depois, alguém roncando. Ahá! Diz a velha feliz. Pouco depois, ouve-se o ronco de outra pessoa. A velha também ronca. Ahá! Diz o velho vingativo. E em seguida, por cima do contraponto de roncos, ouve-se um sussurro. Uma voz sussurrando, leitor. Uma voz indefinida. Pode ser de homem, de mulher ou de criança. A princípio, por causa dos roncos, não se distingue o que ela diz. Mas aos poucos as palavras vão ficando claras. São duas vozes. É um diálogo sussurrado. Estão prontos? Não, acho que ainda não. Então vamos voltar amanhã. E esse é o conto O Suicida e o Computador. Um conto dentro do livro O Suicida e o Computador, de 1992. Doideira esse conto! Adoro ler os continhos do Luiz Fernando Veríssimo. Gente, quais são os procedimentos estilísticos que caracterizam a prosa madura do Machado de Assis que Luiz Fernando Veríssimo replica? A, B, C, D ou E? Ah, mano, isso aí é a inclusão do leitor na narrativa, porque ele se dirige diretamente ao leitor, e o recurso à metalinguagem, quando o texto discute a respeito do próprio código do texto. Tá dando para entender? Pegaram? Vamos para a questão número 13. Pneumotórax, do poeta Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, vocês já viram a cara do Manuel Bandeira? Ele parece um Nosferatu, se liga. Já assistiram Nosferatu? Ô Jonas, você assiste filme? Uhum. O que você curte assistir? Aventura, tudo? Uhum. Ô louco, bom demais. Se liga, se você quiser se divertir, tem um filme de 1922 chamado... eu coloquei Nosferatu para o Manuel Bandeira. Se você quiser se divertir com um filme antigo, assista Nosferatu de 1922. Ai, que lindo esse aqui, né? Olha os dentinhos pra fora. Beleza, agora eu vou mostrar o Nosferatu para vocês. Ainda bem que ele não está vivo para reclamar comigo. Vamos lá! Leia o poema Pneumotórax do Manuel Bandeira. Para quem não lembra, o Manuel Bandeira, o grande representante da primeira geração modernista. O cara esteve lá na semana... Bom, ele escreveu um dos poemas mais importantes para a Semana de Arte Moderna. Agora que eu estou me lembrando, ele não estava lá na semana de 22, não. Quem leu o poema Os Sapos foi o Mário de Andrade, né? O Bandeira não estava. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. No poema, o poeta aborda o que nessa questão número 13? A. Em tom satírico, aliás, desculpa, ele aborda em tom satírico, recorrendo à crítica social, vários sintomas da varíola, uma doença bacteriana erradicada no Brasil na década de 80 graças às campanhas de vacinação, mas que reaparece em 1922 no país. Calma, não estamos falando sobre isso e nem menciona a varíola. Letra B. Em tom melancólico, ele aborda em tom melancólico, recorrendo a coloquialismos, vários sintomas da tuberculose, uma doença bacteriana erradicada no Brasil desde a década de 80 graças às campanhas de vacinação. A tuberculose foi erradicada? Letra C. Ele aborda em tom engajado, recorrendo ao sarcasmo, vários sintomas da varíola, uma doença de etiologia viral cujo tratamento visa atenuar os sintomas, o que se previne com vacinação. Não também.
Ele aborda em tom jocoso, recorrendo à autoironia, vários sintomas da tuberculose, uma doença bacteriana tratável com antibióticos e se previne com vacinação. Ou será que a letra E, em tom fatalista, ele aborda, recorrendo ao humor ácido, vários sintomas da tuberculose, uma doença de etiologia viral, cujo tratamento visa atenuar os sintomas e se previne com vacinação? Qual é o gabarito aqui? D de dado. Ele usa ironia, ele usa brincadeira. Daria pra ele também falar, tipo, que o médico, ao invés de tratar, tipo, só, sei lá. Ele contou uma piada? Não, tipo, é porque tem aquele negócio lá que você, sei lá, você vai no postinho doente, aí o médico fala, toma, sei lá, de pirona que passa. Ah, sim, sim. Justo. Fala-se muito também, né, do descaso ali do tratamento médico, da simplicidade do tratamento. Justo. Considerando que é um poema antigo, mais ainda, inclusive, tá? Bom, vamos aqui para a penúltima questão, e depois dessas duas eu já não vou ter mais nada para falar com vocês, mas vamos conversar. Examine o cartão de Paul Knopf, publicado pela revista The New Yorker, em 18/2/21. Tem aparentemente 2 Godzillas numa cidade, segurando um montinho de gente, e as pessoas são muito desproporcionais, porque elas são maiores do que as janelas dos prédios. É claro que você se sente ótimo. Essas coisas são carregadas com antidepressivos. O cartoon ironiza, sobretudo, um problema de quê, gente? Êxodo rural, degradação de área urbana, saúde pública, desigualdade social ou desequilíbrio ambiental? Saúde pública. Problema de saúde pública, e tinha que ser um americano escrevendo sobre isso. Por quê? Porque americano é tudo drogado, eles tomam um monte de antidepressivo todo dia. Deem meus Xanax! Inclusive eu descobri que os Xanax é o nosso Rivotril, né? Os Xanax deles é o nosso Rivotril. Examine a tirinha da cartunista Laerte. Ixi. Estão ligados, né? Laerte tinha até um meme em torno dela, de que as suas tirinhas, as suas charges são incompreensíveis, difíceis pra caramba de entender. Estou torcendo para não ser o que vai acontecer aqui. E ela publicou na conta do Instagram em 1922. Para quem não sabe, a Laerte é cartunista da Folha de São Paulo, né, e de alguns jornais bastante importantes no Brasil. Um dia, a Terra estava sem nada para fazer. Que chato. Pai, o que eu faço? Sei lá, pergunta para sua mãe. Mãe, o que eu faço? Sei lá, pergunta para seu pai. Pergunta para sua mãe. Pergunta para seu pai. Para seu pai, para sua mãe. E é por isso que a Terra gira até hoje, Luca. Que falta do que fazer, sapo? Bom, a se acreditar na narrativa do sapo, o que a gente acredita aqui? Letra A. Os solstícios e equinócios seriam uma consequência de uma espécie de disputa entre o pai e a mãe da Terra. Na verdade não é uma disputa, né? É um empurrando para o outro. A Lua permaneceria imóvel no céu quando a vista da superfície da Terra, quando vista, inclusive, da superfície da Terra? Não, né? Na verdade, muito pelo contrário. O dia e a noite, eles seriam consequência de uma espécie de disputa entre o pai e a mãe da Terra? Opa, agora sim. E essa disputa é pelo quê? É uma disputa por quem que vai empurrar o BO para o filho, né? No fim das contas, o que a gente percebe aqui? Não são questões difíceis. Vocês perceberam que não é alto nível. Tem uma aqui que é mais complicada, tem outra ali, né, que é mais embaçada, mas em geral são questões simples. O que elas vão exigir de nós, pessoal? Primeiro, uma leitura completa dos textos. Antes de ler o texto, sempre olhe o enunciado, porque às vezes o enunciado pega um trecho do texto e você não vai precisar ler aquele texto. Porque pensa só, se você tiver que ler um texto enorme de uma página inteira, é um tempo que você poderia estar usando para escrever uma redação. É um tempo que você poderia estar usando para resolver uma questão complicada de outra matéria. Então sempre sempre se lembrem de olhar primeiro o enunciado, depois você olha o texto. Se for necessário. É necessário olhar o texto? Lê inteirinho. Faça anotações, pega o lápis ou a caneta que você vai ter lá na hora, risca as partes que você acha importantes, faça pequenas anotações,
porque você precisa utilizar o tempo ao seu favor. Evitem, por favor, apenas bater o olho no texto. Olhem com calma, sem pressa, vocês têm horas para fazer a prova. Óbvio, não significa que vocês vão fazer devagar e arrastado. Sempre que vocês forem olhar uma questão, sempre que vocês forem olhar um texto, faça esses grifos, circule palavras que são importantes para entender o texto ou aquelas que você acha que são curiosas, que são mais importantes ali para a sua análise. Toda vez que tiver relação entre imagem e texto, olhe a imagem. Tente entender por que a imagem está sendo escrita daquele jeito. Porque se vocês observarem essa última questão, inclusive, a chave de leitura vai mostrar o quê? Nesse caso aqui, ó, nesse quadrinho. Olha a Terra em rotação. Para o seu pai, para sua mãe, para o seu pai, para sua mãe. E olha a setinha aqui. Esses elementos gráficos, elemento gráfico é desenho. Os elementos gráficos nos ajudam a resolver as questões. Tudo bem? Além disso, vocês perceberam que tem algumas questões que vão ter um enunciado em inglês, né? Bom, aí tem como escolher espanhol, não? Não? Você vai ter que... Como você está no seu inglês? Não, eu sou bom em inglês. Ah, você é bom em inglês? Então fechou. Lembre-se de ler também com calma no inglês, cuidado com os falsos cognatos, isso pode induzir a gente ao erro. Percebam que não se pedem muitas questões de gramática dentro da interpretação, porque às vezes tem isso, tá? Às vezes você vai ter um textão, vai fazer uma questão sobre gramática, a outra questão de interpretação. Às vezes, inclusive, dentro da parte de literatura, o que vai acontecer? Vocês devem ter visto isso, inclusive, em gramática. Vai aparecer um poema, ou uma música, ou um texto, e vai se cobrar gramática daquela obra literária. Pô, isso aí, como que eu vou abordar essa leitura? Se ele vai cobrar gramática, esquece escola literária, esquece o tipo do autor, foca no texto pelo texto. Agora, quando tiver um texto técnico, como uma crônica, como uma notícia, e se perguntar sobre gênero textual, sobre tipologia textual, lembrem-se, essas questões não são como as do Enem. As questões do Enem, elas sempre têm uma alternativa que é correta e uma alternativa que se parece muito com a correta. A Unesp não utiliza elemento distrator, tá? Ela não tem uma alternativa que se parece muito com a resposta correta. Então, se você olhou para a alternativa, ela parece a correta, provavelmente é. Outra coisa, leiam todas as alternativas, sempre, tá? Mesmo que você tenha quase certeza, tenta olhar, por exemplo, será que o enunciado perguntou aquilo que está indicando a minha alternativa? Será que aquela minha alternativa está dentro do contexto do que foi solicitado? E é assim que a gente faz para se preparar para a prova. Alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida relacionada à Unesp, ou a como resolver algumas questões, ou algum outro conteúdo? Nada? Estamos entendidos então? A prova é domingão agora? Beleza, pessoal. Ó, a parte de literatura da segunda-feira, ela ficou gravada, eu acredito, né? Se vocês não vieram na segunda-feira, eu acho que você veio, ou não? Você não veio, cara, eu acho que só você veio, né, Isa? Tá, Beatriz Jonatas Henrique. Essa aula está gravada, ela está lá no Google Classroom, vocês podem acessá-la, tá? Vocês, na verdade, devem acessá-la, porque eu fiz um panorama da história da literatura. Eu puxei desde o trovadorismo, depois ali do realismo para frente eu fui mais verbalizado, não coloquei os slides, mas não tem problema, vocês dão conta. Além disso, uma lista de 20 questões que já deve ter chegado para vocês, né? E essas questões são fundamentais para a gente entender como que a Unesp cobra literatura, e eu já adianto, é de boa. Vale a pena ver Fernando Pessoa? Tipo, resumo antes? Do Fernando Pessoa, a não sei que você não conheça nada do Fernando Pessoa, é importante. Tipo, Os heterônimos, observe os três principais, né? O Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o... esqueci o nome do outro, mas ele tem 3 heterônimos principais. O único livro escrito em vida pelo Fernando Pessoa é o livro Mensagem, tá? Hã? Já leu o Mensagem? O Tabacaria do Mensagem, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. É bem bonito esse poema, inclusive. Lapa do poemão. Ele foi cobrado no vestibular do FGD, se não me engano, ano passado ou retrasado. Bom, enfim. Dá uma olhadinha nas escolas literárias, dá uma olhadinha nos principais escritores. Fernando Pessoa, pô, é importante, porque eu não falei sobre literatura portuguesa no resumo, porque não dava tempo. Talvez seja o caso, tá, Isa? Gente, da minha parte é isso. Estamos de boa, estamos tranquilos. E vocês, como é que vocês estão para fazer a prova? Tranquilo? Jonatas, Henrique. Por ser uma prova de São Paulo, né, não tem aquela pressão toda. Inclusive, eu acho que é aí que a gente ganha, tá? Porque você vai chegar lá, bom, pelo menos eu suponho, vocês vão chegar lá com menos pressão do que um aluno de São Paulo.
O aluno de São Paulo está com uma pressão do caramba porque ele provavelmente estudou especificamente para aquela prova. E ele vai chegar lá morrendo de medo. Vocês também estudaram, querendo ou não, para aquela prova, porque o conteúdo da prova da Unesp normalmente é o conteúdo que a gente aprende em sala. É uma prova que coincide bastante conteúdo de apostila com conteúdo de prova. Então vocês estão preparados, vocês estão mentalmente, né, do ponto de vista emocional, vocês provavelmente estão mais tranquilos do que o pessoal de São Paulo. Usem isso ao seu favor. A prova dá para fazer aqui em Campo Grande? Melhor ainda, meter marcha, pessoal. Você tem que acertar 82 de 90, né? Ah, mas na UFGD tinha que acertar umas 50, pelo menos 50, 51, né? Eu acho que é uma coisa parecida, mas... Bom, vamos ver, depende da nota da redação também, né? De qualquer forma, gente, por hoje é isso. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida ou depois quiserem conferir o gabarito pra gente fazer uma resolução, eu estou à disposição. Valeu, pessoal. E bom fim de semana para vocês.